para mais um vídeo neste canal. E hoje a gente vai falar finalmente da abertura de A Casa do Dragão na segunda temporada. Eu vou falar aqui tanto o começo, né, o primeiro episódio, como aconteceu a abertura, e também a mudança que aconteceu na abertura no terceiro episódio, que teve algumas sutilezas aí. Lá na primeira temporada de A Casa do Dragão a gente vai ter tipo a maquete da antiga Valíria, que é a maquete do Viserys na série, mas agora a gente vai ter a história sendo contada na tapeçaria, e isso é uma arte que vem há milênios. Eu particularmente achei encantadora a abertura, e eu acho encantadora usar a tapeçaria como a arte de contar histórias também. Não se sabe exatamente onde surgiu, sabe-se que foram em vários lugares do mundo, tiveram essa arte se desenvolvendo já na antiguidade, no Oriente Médio, na Índia, na Grécia, mas também é muito famosa na Europa medieval, que é mais ou menos onde deveria se passar tanto A Casa do Dragão quanto Game of Thrones. Essa tapeçaria era muito utilizada pelos nobres, pelo clero, como forma de contar histórias, mas também como forma de se autopromoverem. E ela teve ainda mais força lá na época do Renascimento, chegando no seu auge lá na França, no reinado de Luís XIV. Algumas tapeçarias famosas que a gente pode ver, a tapeçaria do Apocalipse, que foi feita em Paris, lá pelo século XIV e XV, a pedido de Luís I, que conta a história do livro Apocalipse da Bíblia. Naquela época, o Apocalipse era uma história popular, com até uns aspectos, com até umas características meio heróicas. Mas uma das maiores e mais famosas tapeçarias que tem é a tapeçaria de Bayeux, alguma coisa assim. Provavelmente foi encomendada por um bispo que era parente do rei Guilherme, lá no século XI. E essa tapeçaria, ela não foi tecida, como a maioria das tapeçarias são. Ela foi totalmente bordada, que representa a conquista normanda da Inglaterra, lá mais ou menos no século XI. E tem quase 60 cenas diferentes. Imagina o tamanho desse negócio. Além disso, tem uma curiosidade que a Irlanda do Norte fez uma tapeçaria com todas as cenas da série Game of Thrones. Inclusive, você pode acessar o site que eu vou deixar aqui no link na descrição para você ver essa tapeçaria e todas as cenas. E eles já atualizaram com as cenas finais da série bonitinho. Você pode acessar o site e ver a tapeçaria inteira. Ela está em exposição lá na Irlanda e é lindo, gente, lindo. Bom, a primeira parte da abertura a gente vai ver a antiga Valíria, né, antes mesmo de sua destruição. Provavelmente aquela mulher que aparece no começo é a Daenerys, a sonhadora, que preveu naqueles sonhos de dragão que Targaryens têm a destruição de Valíria. Logo em seguida, a gente vê várias cenas de pessoas ainda em Valíria e que o sangue ele vai passando por elas. Tem uma cena de uma mulher abraçando outra pessoa, aparentemente, que sai um sangue deles, como se eles fossem morrendo por ali, mostrando a destruição, o início da destruição de Antiga Valíria. Todo o tecido é misturado com tons de sangue, e cada vez mais esse sangue vai sendo mais presente ainda. É muito bonito como toda a tapeçaria assim vai sendo aos pouquinhos desenhada, a história vai aos poucos sendo contada em dourado e vermelho majoritariamente. E aí depois a gente vê realmente a queda de Valíria, com o fogo, os dragões caindo, as pessoas morrendo. E não só na tapeçaria tem fogo, como na própria imagem de fora daquilo tem aquelas faísquinhas de fogo sempre mostrando pra gente o fogo. E aí, depois que mostra Valíria destruída, a gente chega nos 3 dragões, sequencialmente. Em preto, Balerion, montado por Aegon. Em branco está Meraxes, montada por Rhaenys. E em verde, Vhagar, nossa conhecidíssima aí, montada por Visenya. Bem abaixo desses dragões a gente vai conseguir ver, assim, muito forçadamente, uns barquinhos, umas velas de alguns barcos e um símbolo de um
cavalo marinho, mostrando nada mais nada menos que a família Velaryon. Então eles chegam em Westeros, ali mostra o primeiro soldado em sangue totalmente, mostrando que foi uma chacina. Ali no canto esquerdo podemos perceber um símbolo de mão, que é a casa Strong. E aquela pessoa ali no meio com um machado provavelmente é o rei Haren das terras fluviais, o rei que montou Harrenhal. Harrenhal é o maior castelo dos Sete Reinos, só que quando o último tijolo de Harrenhal foi colocado, foi o mesmo dia que Aegon, o Conquistador, pisou em Westeros. Se eu não me engano, a primeira vez que é contada essa história é em A Fúria dos Reis, num capítulo da Catelyn. Eu não lembro, eu tô relendo os livros, mas eu não lembro se tem em outro momento, antes, uma contagem tão profunda de Harrenhal, até então, né, obviamente, dos livros além desse. O rei Aren, para quem não sabe, se recusou a ajoelhar e Aegon destruiu Harrenhal. Ele achava, o rei Aren achava que o castelo sobreviveria, mas ele não se tocou que dragão voa, né? Que dragão voa. Então aí aconteceu isso aí, né? Então até hoje Harrenhal é completas ruínas e muitas goteiras. E acima do rei Aren está Harrenhal. E ao lado deles, com 2 dragões, é Vhagar em verde e Balerion em preto. Mais uma vez o sangue se espalhando na tapeçaria. Logo depois disso mostra os nobres, principalmente ali a casinha Stark, se ajoelhando a Aegon Conquistador. E abaixo dessa cena está a formação do dragão de 3 cabeças, ou seja, o símbolo da casa Targaryen. Então a gente entra na Fortaleza Vermelha, em Porto Real, e a Cidadela, que foi montada por quem? Por Maegor, o Cruel. Ele foi cara horrível, né? Ele criou a Fortaleza Vermelha com diversas passagens secretas e todas as pessoas que se envolveram na construção ele mandou matar porque ele era um noiado. E aí ele foi encontrado morto no trono. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, só acharam ele lá morto. Depois, ao contrário de Maegor, temos Jaehaerys e Alysanne. Jaehaerys era chamado de O Conciliador. Lembrando que Rhaenyra usa sua coroa hoje em dia. O Conciliador mostrando um ponto ali com a estrela de 7 pontas, com a fé dos 7, conciliando com a plebe. Aí temos depois Viserys, com todo mundo ali. Laenor e Rhaenyra num canto. Lionel Strong, que era sua mão também. Lorde Comandante naquela época. E também Corlys e Rhaenys. Saudades, Rhaenys. Parapau. E aí a gente chega em Alicent Hightower e chegamos mais em tons diferentes que até então não tinha chegado até ali, que são os tons de verde. Viserys casou-se com a Alicent depois de perder a sua primeira esposa, Aemma. E aí temos ela e Rhaenyra logo em seguida, só que elas estão divididas, elas estão separadas como se elas estivessem numa grande mesa, mas cada uma em sua ponta. E aí cada lado tem pessoas. Algumas pessoas estão em preto e outras pessoas estão em verde. Só que do lado dos verdes também tem uma única pessoinha ali que está em dourado, que, se eu não estou errada, é a Helaena. Porque ali podemos ver Helaena, Aegon, Aemond, Criston Cole, provavelmente, e o Otto Hightower. E do lado da Rhaenyra vamos ter o Daemon, Rhaenys, Corlys, o Jace, o Luke e o Joffrey, o filhinho pequenininho da Rhaenyra com o Laenor, até então, Strong, né? E aí depois mostra Aegon no trono de ferro e do outro lado Rhaenyra no trono de pedra do dragão. Pode perceber que ao fundo do próprio Aegon ele tem alguns tons de verde e a Rhaenyra é completamente preto e vermelho. E aí depois a tapeçaria mostra os dois em mesmo patamar, uma preta, uma verde e todas as casas dos 7 reinos ali. E para finalizar essa
primeira parte da abertura, a gente tem a cena de Vhagar montada pelo Aemond e Lucerys e Arrax morrendo. Podem notar que nessa cena a gente tem uns fios, mas a gente não tem os sangues no final. Os fios vão se formando e mostra finalmente a Casa do Dragão pra gente. Essa foi a abertura do primeiro episódio e do segundo episódio. No terceiro episódio vai ter uma certa mudança. Quando tem aquele quadrado e tem Aegon e Rhaenyra no mesmo patamar, não existe mais essa cena no terceiro episódio. Vai ser substituído por Jaehaerys morto e um fio passando bem no meio do pescoço da criança, que foi como ele foi assassinado. E mais uma vez o sangue saindo do próprio Jaehaerys. E depois vai finalizar com os caçadores de ratos enforcados, que foi a mando de Aegon para acabar com todos os caçadores, já que ele não sabia quem foi o caçador que ajudou a matar o seu herdeiro. E diferente dos 2 primeiros episódios, que essa abertura não tinha sangue no final, ali a gente já vai ter. O sangue sai dos caçadores de ratos e aí finalmente mostra o nome A Casa do Dragão pra gente. Bom, essas são as aberturas que a gente tá tendo. Provavelmente no 5º episódio a gente vai ter uma mudança aí. Talvez saia as cenas como saiu as 2 cenas ali. Vai provavelmente sair as 2 cenas do Jaehaerys e dos caçadores de ratos para a cena da Meleys e da Rhaenys e alguma outra. Talvez isso aconteça só no 6º episódio, para ter 2 cenas importantes dos 2 episódios, para assim acontecer a real mudança. Porque lembra que o primeiro episódio dessa temporada foi um filho por um filho, então foi a morte do Jaehaerys. Mas o 2º episódio não teve mudança de abertura, só no 3º, quando teve a consequência da morte dos caçadores de rato. Então foram 2 cenas que aconteceram importantes nos episódios, que fizeram essa mudança na tapeçaria. Provavelmente vai ter outra cena no 6º episódio, outra cena no 5º episódio, que vai ter essa mudança da tapeçaria. Ou talvez eles mudem também no próximo, né? Não sei, eu tô só cogitando, porque demorou 2, pensei talvez poderia demorar mais 2 para ter essa alteração. A partir de agora não vai ter mais vídeos sobre aberturas, eu vou falar no próprio vídeo do episódio, falar da mudança, do que foi tirado e do que foi posto, tá? Não vou fazer mais essa análise que eu fiz, tal, pedacinho por pedacinho, tal, mas eu prometi pra vocês que eu ia fazer e antes tarde do que nunca, né? Eu até pensei em não fazer mais, já que, faz 4 semanas, perdi o timing, mas é melhor fazer, né? Conversar com vocês do que não fazer, já que eu prometi. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. 1000 desculpas pela demora, mas veio aí. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa abertura. Vocês preferem a maquete ou vocês preferem a tapeçaria? Não esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Compartilhe com seus amigos, me marca nas redes sociais se você compartilhar esse vídeo e eu reposto todo mundo que me marca nas redes. Aqui embaixo está o link da Amazon para você fazer compras com ele, porque me ajuda demais, gente. Vocês não sabem o quanto me ajuda. E também o link do livro Fogo e Sangue, que é onde essa história toda está sendo baseada. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!